Oi, aqui é o Arthur do Segredos de Investidor e hoje eu quero te mostrar uma coisa incrível, que é o conceito do dinheiro. Isso mesmo, como que o dinheiro surgiu, para onde o dinheiro está indo, e quando você entender isso, você vai começar a pensar diferente da maioria das pessoas que não conhecem sobre esses fundamentos. Isso que eu vou te ensinar parece simples, mas vai clarear muita coisa lá para frente quando a gente começar a avançar. Vamos lá então? Você imagina que 700 mil anos antes de Cristo, não existia dinheiro, não existia moeda, não existia nada. E como que eles faziam as trocas? Como que eles consumiam produtos diferentes do que eles tinham? Era pelo escambo, isso mesmo, troca. Então, essa tribo ou aldeia pescava peixe suficiente para a tribo inteira e sobrava peixe. E com esse excesso de peixe, ela trocava por boi. E para que essa transação ocorresse, você teria que dar, por exemplo, 100 peixes ou 1000 peixes, vamos colocar aqui, eu não sei o valor certo, por um boi. Um boi. E beleza, enquanto essas duas tribos aqui, essa do gado aceitava por um boi 1000 peixes, estava tudo ok. E essa transação ocorria normalmente, mas chegava uma hora que essa do peixe enjoava de tanto boi, e essa do boi enjoava de tanto peixe. E agora essa do gado, essa do boi, queria comprar milho. E ela tinha que negociar com milho. 100 sacas de milho por um boi. Enquanto essas duas aqui, do gado e do milho, estavam ok, eu te dou milho, eu te dou gado, beleza. Mas chegou uma hora que essa do milho enjoou do gado, não queria mais boi. Ela falou, não, eu não quero boi, eu só aceito peixe. E aí nesse determinado momento chegou num conflito. E aí? Como que vamos fazer? Se eu quero peixe e a outra quer me dar boi e eu não quero boi, vai ter que ter alguma coisa em comum para a gente poder trocar. Chegou nesse impasse. Então, quando um aceitava boi e o outro aceitava peixe, encaixava comercialmente e eles trocavam. Só que quando o pessoal do gado queria peixe, mas o pessoal do peixe queria milho, se criou um impasse. Então, em 700 anos antes de Cristo, provavelmente na Turquia ou na Grécia, não se sabe ao certo, eles unificaram isso através de uma moeda, que começou com um dracma, que era uma moeda de prata, e depois vieram a moeda de cobre e ouro. E por que moedas de metal? Moedas de metal, elas eram cunhadas em metal e tinham um valor escrito nela, e a moeda valia pelo peso daquele metal. Isso mesmo. Até nesse tempo, a moeda valia pelo peso do metal, porque eles podiam derreter e fazer outras coisas. Então a própria moeda tinha valor. E a partir desse momento, o que aconteceu? Com a moeda, quando o peixe não trocava pelo gado, ele vendia por moeda. Então o pessoal do gado pagava para o peixe em moeda. E assim as moedas começaram a circular. E como que, aqui no começo, como que eles definiam quantos peixes eles tinham que dar? Isso aqui é muito importante, você vai começar a entender o conceito de valor. Quantos peixes eles tinham que dar para a tribo do gado para receber um boi? Como que era definido isso? Basicamente era definido pela escassez. Ou seja, quanto mais difícil era conseguir o bem ou mercadoria, quanto mais difícil era conseguir um boi, mais peixes eles tinham que dar para trocar. Isso é válido até hoje. É uma lei universal do dinheiro, que quanto mais escasso, mais valioso é. E a gente pode ver pelo ouro. O ouro é tão valioso porque ele é escasso. Só uma curiosidade, gado, cabeça de gado, em latim, significa capta, daí que vem o capital. O sal também era utilizado para trocar mercadorias, e daqui que veio a palavra salário. Só uma curiosidade para você ficar atento. Olha só que interessante, eu vou passar rapidinho para você aqui, para você entender a essência das coisas. Então, surgiu a moeda, e a partir da moeda, o pessoal do peixe, a tribo do peixe, conseguiu comprar gado, conseguiu comprar milho, e as coisas aparentemente deram certo. E como eu te falei, as moedas eram de prata, cobre e ouro, basicamente. E até 1972, nos Estados Unidos, a quantidade de barra de ouro que eles tinham no cofre dos Estados Unidos, lá no banco dos Estados Unidos, no tesouro dos Estados Unidos, eles emitiam a cédula de dinheiro só pela quantidade de ouro que tinha guardado. Só que isso não gerava inflação, porque o ouro é um metal escasso, presta muita atenção,
O ouro é um metal escasso. E se eles emitiam só a mesma quantidade de moeda, logo, como o ouro era escasso, não tinha quase inflação. Só que o país não estava crescendo. Então, em 1972, eles fizeram um acordo e eles começaram a emitir muito mais moeda do que ouro. Então, esse vínculo se quebrou. E quando se quebrou isso, a moeda passou a ser abundante. E aí, quando tem muita moeda no mercado, tem muita inflação. Por que acontece isso? Eu vou te explicar aqui rapidamente como qualquer coisa, como que a inflação é criada. Então, imagina que você tem uma Ferrari. Nossa, super Ferrari. Desculpa aqui, inclusive ela tá batendo aqui. Mas imagina que você tem uma Ferrari e tenha uma pessoa querendo comprar. Uma pessoa querendo comprar essa Ferrari, ela vai dar o dinheiro e a Ferrari vai dar o carro em troca. Só que acontece o seguinte, tem poucas pessoas que têm condições de comprar uma Ferrari. Então, a Ferrari ela é produzida poucas unidades por ano, porque ela é muito cara, e tem poucas pessoas com condições de comprar a Ferrari. E quando as pessoas, não sei se você sabe, mas as pessoas têm que entrar numa fila para pedir a Ferrari, uma Ferrari nova. E a Ferrari demora um tempo para entregar. Mas, como tem poucas pessoas, relativamente poucas pessoas, poucos milionários e bilionários que compram a Ferrari dá conta de fazer tudo isso. Mas você imagina que as pessoas elas passassem por um aumento de salário absurdo. Do nada, uma pessoa que ganhasse R$1.000 por mês fosse para 1 milhão. Então, aqui começariam a surgir milhares de pessoas, e essas pessoas teriam muito dinheiro. E todas elas teriam, ou grande parte delas querem comprar uma Ferrari. E aí o que acontece? Elas todas querem comprar a Ferrari. E aí tem muito dinheiro. E a Ferrari que custava 1 milhão, fala, opa, eu só posso produzir 30 Ferraris por ano e tem 100 mil pessoas querendo comprar a Ferrari. Então, se eu aumentar a Ferrari para 5 milhões, ainda vão continuar havendo pessoas querendo comprar, porque tem muitas pessoas com dinheiro. E aí, algumas dessas pessoas aceitam pagar os 5 milhões e outras falam, não, 5 milhões está muito caro. O fato é que a Ferrari, porque tem muita procura e pouca oferta, porque a Ferrari não consegue fabricar mais, gerou essa inflação. Então, o que acontece? Basicamente, quando se tem muita procura de um bem e tem pouca oferta daquele mesmo bem, a inflação é criada. E lembra que eu falei do governo dos Estados Unidos? Do governo dos Estados Unidos, que... Não sei se você sabe, mas o governo ele tem algumas fontes de arrecadação, e uma delas é imposto. Basicamente é imposto, tá? Que o governo arrecada imposto, taxa, basicamente é isso. E quando o governo não consegue arrecadar imposto suficiente para fazer as coisas que ele tem que fazer, para construir as coisas, seja o que for, o que ele faz? Ele vai emitir um título de dívida. E é desse título de dívida que eu vou ensinar mais no próximo vídeo, porque esse vídeo já está ficando longo demais, espero que você tenha entendido. O governo, da mesma forma que a gente, quando a gente não tem dinheiro, a gente vai lá e pega um empréstimo. E você entendeu agora hoje sobre como a moeda surgiu, como era o escambo, como a inflação funciona, lembra da Ferrari, e como que o governo faz quando ele não tem dinheiro para poder construir as coisas que ele precisa ou para fazer as melhorias no país. Beleza? Então esse vídeo está ficando longo demais, espero que você entenda isso que eu te expliquei e te vejo no próximo vídeo.